Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui nesse espaço para falar um pouco sobre a minha pesquisa. Meu nome é Jean, eu sou mestrando em comunicação pela UFSM em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou orientado pela professora Liane Brignol e desde a graduação eu já pesquisava clubes de leitura. Meu TCC foi sobre a tag livros, orientado pela professora Marília Barcelos, e agora no mestrado estou no primeiro ano do mestrado sobre o Leia Mulheres, principalmente as questões que envolvem gênero, claro, redes sociais e a mediação da leitura, que é um ponto-chave quando a gente fala em clubes de leitura. O Leia Mulheres, aqui no Brasil, ele começa em 2015, mas a ideia de ler mulheres foi amplamente divulgada em 2014 pela Joanna Walsh no Twitter. Ela propõe a hashtag, então, para as pessoas lerem mais mulheres naquele ano, e acaba se tornando tão visível, tão ampla a difusão, que três paulistas aqui do Brasil se unem e propõem um clube de leitura em São Paulo, com o primeiro encontro em março de 2015, e logo no mês seguinte o Rio de Janeiro já aderiu também ao mesmo formato de clube de leitura. Depois Brasília, BH, Curitiba, enfim, várias capitais foram aderindo, e hoje já tem clubes em todos os estados. O clube já tem mais de 5 anos, completou 5 anos em março de 2020, e também tem um clube em Portugal e um na Suíça, totalizando 163 clubes, então, com mais de 350 mediadoras, que são as mulheres que organizam esses clubes. O Leia Mulheres tem poucas regras, mas entre elas, a primeira é, claro, ler apenas mulheres. A segunda é que mulheres devem coordenar, mediar esses encontros para o debate dos livros. E a terceira é que seja um espaço aberto tanto a homens quanto a mulheres, para que a literatura de autoria feminina seja cada vez mais divulgada. O meu projeto, então, ele une as práticas de leitura, a questões de gênero e também aos usos das redes sociais, para pensar, então, como que a internet, as redes sociais, elas, estando alinhadas ao gênero, às questões de gênero, elas estão mediando essas práticas de leitura dessas leitoras e leitores também dos clubes Leia Mulheres. Então, o objetivo geral é compreender como que esses usos, como que a internet e essas questões de gênero estão impactando ou influenciam nas práticas de leitura. Porque geralmente a gente vê que os estudos sobre leitura e leitores geralmente é uma leitura mais ampla, mais geral. Só que a questão do Leia Mulheres tem esse atravessamento do gênero e também do feminismo nas práticas de leitura. Então essa é uma das principais contribuições da minha pesquisa, porque tem poucas pesquisas sobre clubes de leitura aqui no Brasil, e principalmente no campo da comunicação não tem quase nenhuma. Então, meu quadro teórico, claro, aqui são só alguns autores e autoras, mas principalmente a Michelle Petit, o Roger Chartier, Jean-Marie Coulemot e o Oscar Carreño. O Oscar Carreño, ele é um autor que é específico, ele estuda clubes de leitura, e a Michelle Petit tem um trabalho de campo gigantesco com leitores também, e ela trabalha também com mediadoras e mediadores culturais. Então tem bastante questões ainda teóricas para ler, mas enfim, e de inspirações
de trabalhos de campo mesmo. Tem a dissertação da Gabriela Pacheco, que fez sobre o Leia Mulheres BH, ela é da comunicação, e o trabalho da professora Regina Dal Castanier sobre as personagens e autoras e, enfim, dos romances, enfim, e das publicações em editoras, e o trabalho da pesquisadora Janice Hadway, da comunicação, dos estudos de recepção na década de 80 com leitoras de romances. E mais atual da pesquisadora Daniel Ringberg Cedo, do Canadá. Ela faz um trabalho com mulheres leitoras de clubes de leitura no Canadá, publicado em 2003. E também inspirado por pesquisas aqui no Brasil, Retratos da Leitura, que mostra que as mulheres leem mais do que os homens, e Mulheres que Leem, que é feita na Argentina, na Espanha e no México, para também tentar entender as práticas de leitura de mulheres. A minha metodologia ela está se configurando enquanto uma etnografia que está alinhada aos estudos de recepção. E os métodos que eu estou elencando em etapas, algumas já foram concluídas e outras estão em andamento ou ainda em construção. Tem transcrições de entrevistas dessas 3 fundadoras, 2 fundadoras, na verdade, que fazem uma entrevista no YouTube, uma fala num festival do Leia Mulheres. Essa fala já foi transcrita, tem várias questões já para pensar a partir dessa fala. Um questionário com as mediadoras dos clubes, que é o que eu vou apresentar hoje. E, enfim, o que está acontecendo desde o início é uma observação nas redes sociais do Leia Mulheres, e em construção, ainda não sei se eu farei, vai ser um questionário com leitoras e leitores, além das mediadoras, porque eu já recolhi bastante informação, então não sei se vou dar conta no tempo do mestrado de fazer mais um outro questionário, mas enfim, entrevistas com certeza serão feitas para aprofundar melhor a temática do Leia Mulheres, tanto com as mediadoras quanto com as leitoras. Então, desse questionário que eu fiz com as mediadoras, eu entrei em contato com as fundadoras do Leia Mulheres por e-mail e elas publicaram o questionário no grupo de WhatsApp das mediadoras, um grupo que tem mais de 350 mediadoras, e eu obtive 54 respostas. É um número bastante significativo e, claro, é uma parcela dessas mediadoras, mas já dá uma boa noção do perfil, das práticas, de quem elas são, enfim. A maioria das que responderam está no eixo Sudeste e Sul, mas foram respostas de todas as regiões do Brasil que eu recebi. Num perfil socioeconômico, então, para não divulgar todos os dados, a maioria delas é branca, se autodeclara branca. A média de idade é 33 anos. Um dado importante é que a maioria tem pós-graduação completa, então são mulheres, enfim, que estão atuando no meio acadêmico, a maioria, e das classes pertencentes, a maioria às classes C e D. Do funcionamento dos clubes, as plataformas mais utilizadas são o Instagram, o WhatsApp e o Facebook para comunicação e mediação dos encontros, e quase metade dos clubes tem entre 1 e 3 anos de existência, e boa parte deles tem uma participação muito rara ou esporádica de homens. Já é uma questão para pensar a questão do gênero, porque os homens não participam dos clubes se os clubes são abertos a todo mundo. Então, já é uma primeira questão para se pensar.
eu fiz uma pergunta sobre a média do número de pessoas nos encontros antes da pandemia e também depois, durante a pandemia, né, já que ainda estamos. E a média dos encontros presenciais era de 11 a 20 pessoas, e nos encontros online, boa parte dos clubes migraram para a modalidade online para fazerem os encontros que antes aconteciam em livrarias, em cafés, enfim, em bares, em bibliotecas, migraram para plataformas na internet. Da questão dos livros e da leitura, boa parte dos clubes as mediadoras deixam para que os membros escolham que livros vão ser lidos, e em torno de uns 20% as mediadoras escolhem, e os leitores assim vão se organizando para conseguir empréstimos, comprar em lojas virtuais. Aqui deu um dado de 83% compram em lojas virtuais ou têm acesso por disponibilização de e-book, e 70% leem com frequência ou sempre autoras fora da lista do best-seller, que também é uma questão para se pensar, já que o Leia Mulheres, que tipo de mulheres estão sendo lidas, né? São mais autoras que já estão fazendo sucesso ou aquelas que estão mais fora da lista dos mais vendidos. Então tem aqui dados bem interessantes para pensar. O gênero literário mais lido é o romance, enfim, e a não ficção fica em segundo lugar. O romance, tanto histórico, romântico, contemporâneo, é o que mais lê, mas também algumas mediadoras responderam que elas procuram variar bastante no gênero, não tendo um que se sobrepõe aos outros. Da questão da mediação de leitura, mais de 50% dos debates eles são livres, mas eles têm algumas questões, algumas normas que já são mais já são parte do ritual dos encontros. Mais de 30% não possuem nenhuma regra, nenhum roteiro, então as pessoas vão lá e falam, enfim, começam a falar sobre o livro sem nenhuma... Tem a mediação, mas não tem um controle de que questões são discutidas. E, claro, os debates geralmente vão para outros temas, não ficam só no livro. E mais de 60%, então, desses clubes tem mais de 3 ou mais mediadoras. Então, tem o grande número de mediadoras, quer dizer, um bom número de mediadoras, é mais para poder organizar melhor os encontros. Geralmente, os clubes que têm mais mediadoras são aqueles que têm mais participantes. Então, para poder organizar tudo, é melhor que tenha quanto mais pessoas para ajudar, melhor. Foi perguntado também se as mediadoras tivessem que convidar alguém para o clube, o que elas falariam. Então, as palavras que mais apareceram foi que o Leia Mulheres é um clube acolhedor, é um clube livre, é um clube diverso, aberto, afetuoso, inclusivo, plural, igualitário e democrático, entre vários outros relatos que foi uma resposta aberta, então apareceram vários relatos que depois vão ser mais aprofundados na dissertação. E entre as principais motivações para a criação desses clubes por essas mediadoras nas suas cidades foi incentivar, divulgar, disseminar, compartilhar, facilitar o acesso, valorizar a literatura de autoria feminina. E por fim, quase todas as mediadoras consideraram, eu perguntei se elas consideravam os debates de caráter feminista, e quase todas responderam que sim. Então, finalizando aqui já,
por conta do tempo, essas são algumas das bibliografias e eu também fico à disposição para esclarecer dúvidas. Enfim, a apresentação, mostrei muitos dados e, enfim, são muitas informações, mas eu agradeço a atenção de todos e é isso. Leiam mulheres, pesquisem mulheres.